Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Home Bio. Meu nome é Pedro e antes da gente começar a aula, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários, ok? Bom, o tema da aula de hoje são as bactérias e árqueas, também conhecidas como reino Monera, certo? Vou pegar um ponteiro aqui, só para a gente começar a aula. Pronto. Bom, então a gente vai começar falando sobre a organização, né, desse chamado Reino Monera. Depois a gente vai falar um pouquinho se essa terminologia, né, Reino Monera, caiu em desuso ou não, porque existem diferentes formas hoje em dia com que a gente pode classificar, né, esses micro-organismos. E aí a gente vai falar então sobre o domínio Archaea, o domínio bactéria, né, mais especificamente sobre as cianobactérias e depois sobre as bactérias. E por fim a gente vai falar um pouquinho sobre a ação dos antibióticos, né, no combate a doenças bacterianas. Bom, então para a gente começar, é importante a gente ter em mente que, né, esse grupo, né, o reino Monera, ele é constituído por micro-organismos procariontes, né? Então, um micro-organismo procarionte é aquele que possui material genético disperso no citoplasma, ou seja, ele não é delimitado por um núcleo. Então, ele não tem um núcleo onde vai estar presente esse material genético. Além disso, há a ausência também de organelas membranosas, como por exemplo a mitocôndria, né? Então, essa é a grande diferença dos procariontes para os eucariontes. E aí, no caso das bactérias, então, são consideradas procariontes unicelulares, ou seja, apenas uma célula. Então, cada célula dessas representa uma bactéria, certo? Além disso, são organismos altamente adaptáveis, em que a gente pode encontrar em diferentes tipos, né, em diferentes hábitats, em diferentes localidades. Então, a gente pode encontrar no solo, na água, dentro do organismo de animais, de pessoas, em ambientes inóspitos, como, por exemplo, vulcões. Então, são organismos realmente muito adaptáveis ao meio em que eles estão inseridos. E, além do reino Monera, a gente pode classificar, né, esse grupo de micro-organismos em dois grupos, né, sendo eles as eubactérias, onde estão presentes as bactérias e cianobactérias, e as arqueobactérias, que também são chamadas de árqueas, certo? E aí com isso a gente fica pensando então, o reino Monera, né, a terminologia reino Monera caiu em desuso? Sim e não. Por quê? Porque hoje em dia, né, essa terminologia ainda é muito encontrada em diversos materiais didáticos, né? Então, né, a maioria das pessoas acho que conhece, né, o reino Monera, né, e sabe que no reino Monera estão presentes as bactérias, certo? Mas alguns estudos genéticos que analisaram a sequência do RNA ribossômico, então foram estudos mais avançados, identificaram que, né, existem algumas diferenças entre as bactérias e cianobactérias e as árqueas. Então, a partir desses estudos genéticos, né, que foram realizados lá na década de 70, né, do século passado, foram, né, determinados então dois grupos, né, dois grupos distintos, que são chamados de domínios, o domínio Archaea e o domínio Bactéria, certo? Então, esses dois domínios foram determinados a partir dessas diferenças genéticas, mais especificamente falando, né, a respeito do RNA ribossômico das bactérias e cianobactérias, né, e do outro lado das árqueas, certo? Bom, vamos começar falando então sobre esse domínio Archaea, onde estão presentes as árqueas. As árqueas, elas são assim, praticamente idênticas quando a gente fala na morfologia
Elas são basicamente idênticas às bactérias, então são muito parecidas. E até mesmo por este fato, né, que eram, né, classificados em um único grupo. Né? E quando a gente fala que são semelhantes, a gente quer dizer que elas são procariontes, que elas são unicelulares, né? Que a organização dessa célula é muito parecida. Né? Então, por isso que elas eram classificadas apenas no reino Monera. Mas aí, a partir desses estudos, né, genéticos, se entendeu então que, na verdade, as bactérias e as arqueas, elas são muito diferentes. E além dessas diferenças genéticas, também existem algumas diferenças fisiológicas, como, por exemplo, a ausência de peptídeo-glicano, que é uma substância que está presente na parede celular de todas as bactérias, mas que nas arqueas não está presente. Né? Então, a parede celular das arqueas não contém peptídeo-glicano. Então, é uma diferença também fisiológica, né, entre as bactérias e as arqueas. E aí, com essas diferenças, né, elas foram então enquadradas neste novo grupo, né, neste novo domínio. Elas são aquelas que são encontradas em ambientes extremos, como eu comentei, né, no slide anterior, que algumas podem ser encontradas até mesmo em vulcão, né? Então, por exemplo, vulcões, aqueles geysers, sabe, que solta aquele vapor de água e aquela água para cima, também podem ser encontradas lá. Em lagos ácidos que contêm uma alta concentração salina. Então, esses ambientes extremos a gente pode encontrar, né, essas arqueas. Mas elas também são encontradas em ambientes comuns, como por exemplo o solo e a água. E até por isso que foi possível fazer essa identificação desse grupo lá nos anos 70. E esse é um grupo que a gente ainda não tem muito conhecimento, não tem um conhecimento aprofundado. Isso porque, né, como a grande parte das arqueas é encontrada em ambientes extremos, isso dificulta o estudo, né? Como que a gente vai estudar uma arquea que é encontrada lá na lava de um vulcão? É muito complicado a gente conseguir fazer a coleta, fazer a análise, né? Então, realmente, por esses motivos, a gente ainda não tem muito conhecimento a respeito das arqueas, a não ser, né, essas diferenças morfológicas e fisiológicas e essa grande capacidade de se adaptar a ambientes extremos. O outro domínio, né, é o domínio bactéria. Então, a gente tem o domínio arquea e o domínio bactéria. O primeiro grupo desse domínio que a gente vai comentar aqui são as cianobactérias, que são diferentes, né, das bactérias. Para começar, as cianobactérias, elas são fotossintetizantes, certo? Com uma diferença. Elas não possuem fotossistemas organizados, né, em cloroplastos. Elas possuem os pigmentos fotossintetizantes, como por exemplo a clorofila, mas não existe aquela organização em cloroplastos que a gente observa nas plantas. Então, apesar de serem fotossintetizantes, são muito diferentes das plantas, né, e das algas que se enquadram, né, no reino das plantas. Mas, né, por esse fato, elas também são conhecidas como algas cianofícias e algas azuis. Né? E eu vou comentar um pouquinho, né, o porquê desse nome algas azuis um pouquinho mais para frente, tá? Mas é importante a gente saber também que as cianobactérias surgiram há bilhões de anos, há cerca de 3 bilhões de anos, né? E a gente sabe disso por conta de evidências encontradas em fósseis que se chamam estromatólitos, certo? Então, os estromatólitos são rochas fósseis, né, que são formadas através dessa atividade desses micro-organismos em ambientes aquáticos, né? Então, a partir dessas evidências, a gente consegue entender que a forma, né, mais antiga de vida são essas cianobactérias, porque é a evidência mais antiga que existe, né, de 3 bilhões de anos atrás. Esses estromatólitos, né, como eu disse, são rochas fósseis, né, mas existem alguns lugares do mundo em que a gente consegue encontrar essas rochas com facilidade, né, algumas lagoas salgadas, né, e também na Austrália. Na Austrália existe uma grande quantidade de estromatólitos. E eu vou mostrar uma foto desses estromatólitos um pouquinho mais para frente.
Atualmente, se tem conhecimento, né, da existência de aproximadamente 7.500 espécies de cianobactérias, né? E essas espécies elas vivem em diferentes hábitats, mas em sua grande maioria, né, ambientes aquáticos. E essas cianobactérias elas podem viver em colônias, então é quando a gente tem várias, né, algas cianofíceas, algas azuis, cianobactérias vivendo juntas, né? Quando existe o acúmulo de matéria orgânica, essas cianobactérias vão se proliferar. Isso ocorre, por exemplo, quando existe o despejo de esgoto não tratado em rios. E aí, com aquela grande concentração de matéria orgânica, acaba ocorrendo a proliferação de cianobactérias. Isso pode causar um fenômeno chamado de eutrofização. A eutrofização é quando a água fica turva, né? Ela fica com uma coloração diferente e os níveis de oxigênio assim, se tornam baixíssimos, afetando diretamente a vida aquática, né? Os peixes, os outros micro-organismos que vivem ali. Então, quando ocorre esse processo de eutrofização, é bem prejudicial, né, para aquele rio, para aquele lago, para o meio ambiente, né, para todo aquele ecossistema. Então, eu vou mostrar também daqui a pouco uma foto de um ambiente eutrofizado para vocês. Elas possuem pigmentos fotossintetizantes, como eu falei, né? A clorofila e também ficobilinas azuis e vermelhas. Essas ficobilinas, elas têm apenas um papel acessório no processo de fotossíntese, mas elas podem fornecer um aspecto luminoso para as cianobactérias. Então, em alguns casos, né, esse aspecto luminoso ele é azul fluorescente. Então, né, esse é um dos motivos também por qual elas são conhecidas como algas azuis. E, novamente, vou mostrar daqui a pouco uma fotinho disso para vocês, certo? A reprodução nesse grupo ela ocorre de maneira assexuada, então não existe troca de material genético, né? E ela pode ser por fissão binária ou por esporos, né? Por esporos, né? Esses esporos vão dar origem a novas colônias. E por fissão binária, aquela cianobactéria individualmente vai se dividir ao meio, né? Originando uma outra cianobactéria idêntica com o mesmo material genético, né? Realmente como se fosse uma cópia daquela cianobactéria que se dividiu. Então, a reprodução ocorre desse jeito nesse grupo. Além disso, elas também podem formar líquens quando elas estão associadas a fungos. Então, os líquens, eles são muito importantes porque eles podem servir de bioindicadores, né, dos níveis de poluição do ar. Isso porque eles são muito sensíveis à poluição. Então, em um ambiente que é muito poluído, a gente não vai observar os líquens. Agora, em ambientes em que não existe tanta poluição aérea, a gente consegue observar com maior facilidade esses líquens, né? Então, eles são, assim, de extrema importância para a gente ver, né, como que anda, né, classificar como anda a qualidade daquele ar. E eu vou mostrar também uma foto dos líquens para vocês, porque a gente consegue observar eles geralmente em árvores, né? Eu acredito que todo mundo já tenha visto, mas talvez não saiba o nome, né, dessa associação entre cianobactérias e fungos. Além disso, eles também podem formar o fitoplâncton. O fitoplâncton ele é encontrado na superfície de águas, né, principalmente de águas salgadas. E é um grande conjunto, né, de cianobactérias fotossintetizantes que vão, né, viver flutuando nessas águas, né, na superfície dessas águas. E serve de alimento para muitos organismos marinhos, né? Então também tem uma grande importância, né, no ecossistema. Também vou mostrar uma foto, né, de fitoplâncton para vocês. Bom, aqui na nossa esquerda a gente consegue ver a presença dos líquens, que são essas manchas esbranquiçadas aqui na casca da árvore, né? Então é muito comum a gente observar na casca de árvores, né, essa associação entre cianobactérias e fungos. Mas como eu disse, em ambientes muito poluídos vai ser muito difícil a gente conseguir ver isso, né? Porque são assim muito sensíveis à poluição, né? Esses líquens eles gostam de ambientes que não são poluídos, certo?
E aqui do lado direito, né, a gente consegue ver aquela bioluminescência que eu falei para vocês, né, que é causada pelas ficobilinas, né? E isso também indica a presença de fitoplâncton, porque essas cianobactérias fluorescentes, elas estão na superfície da água, em grande número, né? Então, como são seres, né, microscópicos, unicelulares, imagine quantas cianobactérias não devem estar aqui em conjunto, né, para ser formada essa luminescência, né? Então, ao mesmo tempo que eu queria que vocês observassem a luminescência fluorescente, também gostaria de deixar claro que aqui a gente consegue ver o fitoplâncton. Aqui na esquerda, onde eu estou passando o apontador, a gente consegue ver os estromatólitos. E observem essas linhas, né, na superfície da rocha. Essas linhas indicam a atividade, né, das cianobactérias ao longo de milhões de anos, né? E como eu disse, em alguns locais elas são muito fáceis de serem encontradas, essas rochas, né? Então percebam que essa rocha mesmo, ela está, né, no meio ambiente, né? Ela está no ambiente natural, ela não está dentro de um laboratório, né? E essas rochas evidenciam, né, através de estudos minuciosos que as cianobactérias, né, surgiram há 3 bilhões de anos atrás, se concretizando então como, né, a forma mais antiga de vida que se tem conhecimento, certo? E aqui desse lado direito a gente tem um rio, né, um corpo da água, na verdade, eutrofizado. Observem a coloração da água, como ela fica turva e esverdeada. Inclusive, a gente pode até confundir com musgo, né? Quando a gente vê aqui na rocha, mas na verdade isso aqui é tudo cianobactéria, que com o grande acúmulo de matéria orgânica nesse corpo da água se multiplicou endoidecidamente, né, e eutrofizou esse rio, né? Então, esse corpo da água no caso. Então aqui, né, a gente tem uma água turva com pouco oxigênio e super prejudicial, tanto para os organismos que vivem nessa água, né, peixes, alguns outros tipos, né, de organismos aquáticos, mas também, né, se algum dia, por exemplo, a gente precisar usar essa água para alguma coisa, né, ela vai precisar de tratamento, ela vai precisar, né, de substâncias para poder, né, remover esse aspecto verde. Então, assim, realmente bem complicado tanto para o meio ambiente quanto, né, para o consumo humano, ou então se a gente precisar usar, né, para irrigar plantas, vamos supor, né, plantações, enfim. É bem preocupante esse processo de eutrofização. Vamos falar então agora sobre as bactérias, né? A gente falou sobre as cianobactérias, agora a gente vai falar sobre as bactérias, né? Assim como as cianobactérias, elas também podem ocorrer isoladamente ou em colônias, né? Quando se juntam em grande número. E elas possuem, né, parede celular, mas não possuem, como eu falei, né, núcleo, e também possuem alguns apêndices, né? Esses apêndices, eles podem ser, por exemplo, o flagelo, que é utilizado para a locomoção, as fímbrias, que são estruturas filamentosas, semelhantes a pelos, né, utilizadas para se aderir ao substrato, né, então tem uma utilidade totalmente diferente do flagelo, e também o pile. O pile é o que vai manter as células unidas durante a transferência de DNA. Então, diferente das cianobactérias que tinham, né, uma reprodução assexuada, aqui nas bactérias a gente pode ter troca de material genético, né? A reprodução ainda vai ser por fissão binária, mas pode existir a troca de material genético e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. A parede celular nas bactérias é algo muito importante, porque a gente pode classificar elas de duas maneiras de acordo com a composição dessa parede celular. Se essa parede celular ela for mais simples e rica em peptídeo glicano, a gente chama essa bactéria de gram-positiva. Agora, se a parede celular for um pouco mais complexa e com menos peptídeo glicano, a gente chama essas bactérias de gram-negativas.
Aqui tem um exemplo de bactérias gram-negativas e gram-positivas, né? E a gente consegue identificar, né, esses dois tipos de bactérias realmente utilizando, né, uma técnica de coloração que é chamada de coloração de Gram. Nessa técnica, a gente vai utilizar então diferentes produtos que vão colorir, né, essas bactérias, né, e de acordo com a composição da parede celular, elas vão ficar ou de uma aparência mais violeta e azul ou de uma aparência mais vermelha, né? Então, são utilizados diferentes corantes e aí no resultado final a gente vê se elas são gram-positivas ou gram-negativas. As gram-negativas, né, por terem uma maior complexidade, elas são um pouco mais resistentes à ação de antibióticos, né? E a gente vai comentar o que isso influencia, né, no combate a doenças daqui a pouco. A gente também pode classificar as bactérias quanto ao formato dessas bactérias, né? Então, quando a gente tem células redondinhas, a gente chama essas células de cocos, certo? Quando a gente tem vários cocos unidos, né, em uma fileira, em uma linha, digamos assim, a gente chama isso de Streptococcus, certo? Já quando a gente tem várias bolinhas, né, várias células, vários cocos unidos de uma maneira não tão linear, a gente chama isso de estafilococcus. E quando esses cocos eles são unidos de uma maneira mais organizada, como se fosse um cubo, isso é chamado de sarcina, né? Então, essas diferentes formas de classificar são baseadas, né, no formato. Mas o que eu quero que vocês entendam também é que nos cocos, né, a gente tem apenas uma bactéria, né? Então, cada uma dessas bolinhas representa uma célula e, consequentemente, uma bactéria. Já nesses outros exemplos, né, Streptococcus, Staphylococcus, Sarcina, a gente já tem uma colônia, né, com várias bactérias unidas, né? Então, a maneira como elas vão se unir que também vai definir como a gente vai chamá-las, né? E para finalizar o coco, né, a gente também pode ter os diplococos, que são apenas duas bactérias unidas, certo? Um outro aspecto, né, que a gente pode observar nas bactérias, fisicamente falando, são os bacilos. Então, os bacilos eles têm um formato realmente de um bastão. Então, aqui nos bacilos a gente tem cada um deles representando uma bactéria. Mas aí a gente pode ter os streptobacilos, que são bacilos unidos de maneira mais linear. Ou a gente pode ter os diplobacilos, que são dois bacilos, né, duas bactérias unidas, certo? A gente também pode ter, com um outro formato, os espirilos. Os espirilos eles têm esse formato helicoidal, vejam aqui, ó, mas eles são um pouco mais rígidos, certo? Então eles têm esse formato helicoidal e um pouco rígidos. As espiroquetas também têm esse formato helicoidal, só que elas são mais flexíveis que os espirilos, certo? A gente também tem o vibrião, né? O vibrião ele tem esse formato de vírgula. E uma bactéria flagelada, que lembram quando eu falei que o flagelo ele é utilizado para locomoção? Então vejam aqui, essa bactéria aqui na verdade é um bacilo, mas na sua superfície existem diversos flagelos que vão auxiliar na locomoção, né, dessa bactéria. Então a gente pode classificar, né, as bactérias quanto ao formato desta maneira. Bom, como que se dá a reprodução então? Lembram que eu falei que aqui a gente também vai ter uma reprodução por fissão binária, né? Então aqui a gente tem, né, na primeira célula apenas uma única bactéria. Essa bactéria, né, representada pelo formato de um bacilo, ela vai se dividir ao meio. Quando ela se dividir ao meio, ela vai ter o mesmo material genético nesta célula da esquerda quanto nesta célula da direita. E quando ela finalmente se separar totalmente, a gente vai ter duas bactérias distintas, porém com a mesma organização celular. Vão ser praticamente clones. O material genético desta célula e desta outra célula, né, de ambas as células, vieram desta primeira célula que se dividiu no meio. Né? Então, por isso que são clones, né, idênticas.
E esse é o processo de fissão binária que é assexuado e não envolve troca de material genético. Mas lembram que eu falei que nesse caso das bactérias, em alguns processos podem conferir essa troca de material genético? Então, a gente chama isso de recombinação genética, certo? Essa recombinação genética, então, vai promover a variabilidade genética, dessas bactérias. Então, a gente tem 3 formas disso ocorrer. A primeira delas é a conjugação, onde 2 bactérias vão se unir, e uma bactéria vai doar DNA para outra. Então, elas vão trocar esse material genético, mas percebam que não é uma forma de reprodução. Elas não vão dar origem a uma nova bactéria, elas apenas vão trocar material genético. E aí depois, quando ocorrer a fissão binária, aí sim essas novas bactérias vão ter um material genético diferente do que a gente tinha lá atrás, por conta dessa troca. Também pode ocorrer a transformação. Nesse processo, as bactérias elas vão incorporar fragmentos de DNA que estão livres no meio e aí elas vão incorporar o seu próprio DNA, também realizando então essa recombinação genética. E o processo de transdução, ele vai ocorrer através dos bacteriófagos. Os bacteriófagos são aqueles vírus, que parasitam as bactérias. E aí eles vão carregar, então, o material genético de uma bactéria para outra. E aí vão utilizar essa bactéria para se reproduzir. Então, também é uma forma que ocorre essa troca de material genético, essa recombinação genética. Quando a gente pensa em bactérias, a gente pensa sempre em doenças, Então, realmente, são seres que podem causar doenças, como, por exemplo, a pneumonia bacteriana, a tuberculose, diversas infecções, Às vezes a gente fica com uma infecção na garganta, tem que tomar antibiótico, ou infecções em outras partes do corpo. Então, realmente, são seres que podem causar doenças e algumas dessas doenças serem até mesmo mais graves do que outras, Mas também existem bactérias benéficas, que inclusive vivem dentro do nosso próprio organismo, garantindo o funcionamento de alguns órgãos, como por exemplo o intestino. Como que elas garantem o funcionamento do intestino? Então a gente tem essas bactérias presentes no nosso intestino que vão auxiliar na absorção do nutriente, na manutenção da biota, da flora intestinal. Então, existem algumas bactérias que são próprias do nosso corpo e são benéficas. Existem também aquelas bactérias usadas na fabricação de alguns produtos que a gente consome, como por exemplo vinagre e iogurte. No caso do iogurte, essas bactérias vão transformar então o açúcar encontrado no leite em ácido lático, que é responsável por coagular o leite no processo de fermentação, certo? E também existem alguns produtos, como por exemplo Yakult, que tem lactobacilos vivos, que são importantíssimos realmente para o controle, para a manutenção da nossa flora intestinal. Então, querendo ou não, as bactérias também estão presentes na nossa alimentação. Em alguns outros casos, elas podem ser utilizadas, por exemplo, no ramo estético, porque a toxina botulínica presente no Botox, que é muito utilizado para a gente se livrar de rugas, para procedimentos estéticos, essa toxina botulínica ela é produzida pela espécie Clostridium botulinum, Então, querendo ou não, as bactérias elas são importantíssimas no nosso dia a dia, importantíssimas para a economia, além da sua importância médica, com relação às doenças. Já quando a gente tem realmente uma doença bacteriana, a gente precisa tratá-la utilizando antibiótico. Esse antibiótico ele vai atuar inibindo o crescimento ou causando a morte das bactérias. E ele vai atuar de diferentes formas, então, no organismo dessas bactérias. As bactérias gram-negativas, como eu falei para vocês, ela tem uma parede celular um pouco mais complexa, então elas podem ser mais resistentes à ação desses antibióticos. E o uso indiscriminado de antibióticos pode levar algumas bactérias a criarem uma certa resistência.
Isso é super complicado, porque se essas bactérias criarem essa resistência, né, aquele antibiótico vai passar a perder o seu efeito. E aí a gente precisa, né, entrar com antibióticos mais fortes, ou então estudar novos, né, remédios, novos antibióticos que talvez façam efeito, né? Então, na pandemia, por exemplo, o uso indiscriminado de azitromicina, que é um antibiótico, pode trazer algumas consequências, né? Algumas bactérias podem ficar resistentes a eles. Isso por quê? Porque o antibiótico, né, ele vai atuar matando ou inibindo aquela bactéria. As bactérias que são resistentes e que não foram afetadas por aquele antibiótico vão continuar se reproduzindo. A partir do momento que elas continuem se reproduzindo, continuam se proliferando, é muito mais difícil a gente conseguir combatê-las, porque a gente precisa entrar, como eu disse, com um antibiótico de força maior para impedir, né, aquelas bactérias. Isso também pode afetar, né, as bactérias benéficas do nosso organismo. Então, se a gente usar antibióticos sem recomendação, aquelas bactérias que são benéficas, que eu falei para vocês, que estão, por exemplo, no nosso intestino, podem morrer, né, afetando também a saúde, né, do nosso próprio organismo. Então é por isso que é sempre indicado que a gente procure o médico e que a partir dos exames que eles fizerem, né, vão examinar a garganta, vão examinar o que precisa ser examinado, aí sim a gente vai usar ou não antibiótico, ok? Bom, a aula foi essa, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários. Até a próxima, pessoal!